E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de discursivas e agora abordaremos os tipos de desenvolvimento, né? Aqui é onde, pessoal, vocês realmente têm de fazer brilhar aí os olhos do examinador. Na verdade, aqui não bastam aquelas abordagens superficiais, né? Aquelas abordagens sem substrato teórico realmente consistente para poder ir com profundidade ali no cerne da questão, tá? Então, aqui realmente temos de aliar o conhecimento teórico à prática textual, pessoal. Costumo dizer sempre que só escreve bem quem conhece bem o conteúdo. Se você não conhece bem o conteúdo, obviamente que os seus argumentos estarão fragilizados e os parágrafos de desenvolvimento, consequentemente, também estarão, tá? Então, mas obviamente existem algumas técnicas, algumas formas aqui para poder sacudir a nossa mente e a gente conseguir extrair algumas boas informações, tá? E eu mostrarei isso a partir de agora para vocês. E tudo começa, pessoal, no nosso parágrafo introdutório. No nosso parágrafo introdutório, a gente já monta pensando no que está por vir, nos nossos parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, por meio de algumas formas de se montar a introdução, é que, consequentemente, eu desenvolverei os meus argumentos ali nos meus parágrafos subsequentes de desenvolvimento. Tá? Veremos isso daqui com exemplos. Vamos lá. Então, o que seria de desenvolvimento, professor? Desenvolvimento é a parte do texto em que ideias, conceitos, informações e argumentos de que você dispõe são desenvolvidos de forma organizada e criteriosa. O desenvolvimento deve nascer da introdução. Nesta, apontam-se as questões relativas ao assunto que será abordado. Essas questões devem ser desenroladas, avaliadas de forma gradual, respeitando-se a estrutura diafórica, né, e a progressividade temática do seu texto. A introdução já anuncia o desenvolvimento que retoma, ampliando e desdobrando o que lá foi colocado de forma sucinta. Show de bola, pessoal. Eu acho que essa definição aí mais completa para desenvolvimento, parágrafo de desenvolvimento, né? E por isso que eu trago elas aqui para vocês, tá? Obviamente que tem uma mão minha nisso daí também, acabei colocando alguns pontos de vista meu aqui, tá? Para trazer um conceito um pouco mais completo aqui com relação aos parágrafos de desenvolvimento, tá? Avançando, então a gente vai começar aqui pelo desenvolvimento por explicação. Desenvolvimento por explicação, que disparadamente, pessoal, é o desenvolvimento mais utilizado pelos alunos, tá? Que, como o próprio nome diz, explicitam-se em cada parágrafo as fundamentações ou explicações para os tópicos apresentados na elaboração da redação. Quando queremos mostrar, né, nosso ponto de vista a respeito de determinado tema, seja ele favorável ou contrário, né, a depender aí do seu posicionamento, devemos fundamentar as respostas que dermos às perguntas ou o que escrevermos sobre o assunto em questão de forma a confirmar a tese ou pressuposto orientador expostos na introdução. Em outras palavras, devemos desenvolver nossa afirmativa para que ela tenha valor. Então, olhem só esse exemplo, pessoal. Tomando por base a introdução ao roteiro de um texto dissertativo expositivo que nós vimos lá no item anterior, quando falamos da introdução, aquele sobre o regime jurídico administrativo, sobre o poder de polícia mais precisamente. Então, olhem só, pessoal. Então, supondo que a gente volte àquela introdução, que a gente tem uma introdução, né, roteiro, né, do tipo roteiro, ela começa aqui como uma introdução básica, apresentando o assunto, apresentando o tema e avançando, né, sobre aqui o poder de polícia, o nosso pressuposto orientador. Em seguida apresentam-se os tópicos, né, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, que são os atributos do poder de polícia. E como eu mostrei no parágrafo introdutório que eu vou abordar esses tópicos, né, o meu tópico 1, o meu tópico 2 e o meu tópico 3 nos parágrafos subsequentes, ora, o que eu tenho de fazer nos meus parágrafos de desenvolvimento então? Fazer parágrafos de desenvolvimento que expliquem o que é o atributo da discricionariedade, da autoexecutoriedade e da coercibilidade. Por isso, o nome são parágrafos de desenvolvimento por explicação.
Então, conforme eu falei que cada tópico preferencialmente tem de estar em parágrafos distintos, vamos ao tópico 1. A discricionariedade dispõe que a administração possui, em regra, liberdade para atuar. Cabe, pois, né, pois com a ideia, obviamente, conclusiva aqui, né, a própria administração julgar a oportunidade e conveniência da prática do ato e da intensidade das sanções aplicáveis, se for o caso, bem como definir o motivo e o objeto, observando-se os limites impostos em lei e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, para a galera que está estudando aí direito administrativo, sabe que essa é o quê? A definição, né, a explicação do que seria o atributo da discricionariedade. Em seguida, né, a gente utiliza-se, obviamente, uma conexão, né, entre os parágrafos quanto à autoexecutoriedade. Trata-se de um atributo que permite à administração pública decidir e executar sua decisão por seus próprios meios, sem necessidade de ordem judicial. É esse atributo que permite à vigilância sanitária interditar os locais onde se constate violação à legislação pertinente ou risco iminente à saúde, né? E aqui, pessoal, lembra-se que eu falei para vocês que tópico frasal não necessariamente, né, para fins de concurso público, não precisa de ser uma frase inteira. Basta que a gente mostre ao examinador o quê? O que a gente está abordando em cada parágrafo, né, de desenvolvimento para fins de pontuação. E aqui percebo que a gente já inicia cada um dos parágrafos com os atributos que nós vamos abordar, tá? E o último parágrafo, por fim, a coercibilidade caracteriza-se pela possibilidade de as medidas adotadas pela administração serem impostas ao administrado, independentemente da sua vontade, inclusive mediante o emprego de força, se necessário. Tá? E aí você deve estar me perguntando, professor, o último parágrafo, tópico 3, já introduziu o meu fechamento por meio de uma expressão aqui conclusiva, por fim, eu preciso fazer um próximo parágrafo conclusivo? Não, pessoal, nesse caso não precisava. Nesse caso era uma questão que pedia, que falava sobre o poder de polícia, né? Pedia ali a definição do poder de polícia e os seus atributos. E a totalidade da pontuação constava dessas exigências da banca examinadora. Ela não direcionou pontuação para aspectos relacionados à estrutura textual aqui. Então, o foco no conteúdo, né, a banca depositou, obviamente, todos os pontos nessa parte de conteúdo. O foco dela era explorar do candidato o domínio desse conteúdo. Então, nesse caso, o parágrafo de fechamento era dispensável. O último tópico a gente já introduz com expressão conclusiva, por fim, finalmente, né? E aí fecha lá respondendo ao terceiro tópico e fechando todo o texto. Beleza? Então, vamos avançar. Agora, o desenvolvimento por explicação. Um outro exemplo, vamos a ele. Pessoal, olhem só. A comunicação virtual, né? Aqui era sobre a questão da comunicação virtual, a gente tem um texto aqui argumentativo, tá? Um exemplo numa ótica sobre o texto dissertativo argumentativo. Beleza? Perfeito? Então vamos lá. A comunicação virtual, o tema, tem se mostrado nos últimos anos mais eficazes que as relações humanas, desde que a internet passou a ser realidade no cotidiano de milhares de pessoas. Comunidades de indivíduos são formadas pela rede mundial de computadores. Entretanto, olha aqui, né, fazendo aqui uma contraposição, e aí eu apresento o meu ponto de vista. Os dedos no teclado não são capazes de extinguir os relacionamentos interpessoais, embora os afastem. Né? Então aqui a gente apresenta, obviamente, os benefícios aí da comunicação virtual, né, mais eficazes que as relações humanas, que desde que a internet passou a ser realidade no cotidiano de milhares de pessoas, comunidades de indivíduos são formadas pela rede mundial de computadores. Né? Nós temos ampliado os novos horizontes de relacionamento por meio da internet. Mas aí vem aqui, entretanto, uma contraposição. Os dedos no teclado não são capazes de extinguir os relacionamentos interpessoais, né? Embora os afastem. E aí, em seguida, temos aí, obviamente, de argumentar sobre isso. Né? Então, o redator, o que ele fez? Ele fez uma afirmação no parágrafo introdutório por meio da apresentação de uma tese,
né? Os dedos no teclado não são capazes de extinguir os relacionamentos interpessoais, embora os afaste, né? E nos parágrafos de desenvolvimento, por fundamentação, né? Desenvolvimento por explicação, também chamado por fundamentação, basta apresentar as ideias que defenderão esse ponto de vista. Então, vamos verificar um exemplo aqui de parágrafo argumentativo que defende a minha tese, que defende o meu ponto de vista. A despeito de as mídias eletrônicas aproximarem pessoas, né, apesar de as mídias eletrônicas aproximarem pessoas, é por meio do contato direto que homens e mulheres efetivamente se conhecem. Logo, a minha ideia aqui conclusiva, conquanto haja facilidades advindas da massificação virtual, é uma oração aqui concessiva, conquanto, embora haja facilidades advindas da massificação virtual, a sociedade só se reconhece, de fato, quando é colocada diante da vida real. Pode-se considerar a internet como um novo instrumento de globalização, embora seja improvável que ela substitua um dia o contato humano. Tá? Então percebam aí o meu ponto de vista, né? O ponto de vista aqui do redator. Tá? Muito cuidado com a palavra internet, viu, pessoal? A palavra internet já é reconhecida, né, pelo VOLP, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então já pode ser utilizada em textos técnicos sem as aspas, sem o emprego das aspas. Entretanto, com relação a site, né, site ainda não é reconhecido. Então, o site, ou você utiliza sítio eletrônico, ou você utiliza site, entre aspas, tá, para caracterizar o estrangeirismo. Vejo muitas pessoas aí, principalmente, né, sobretudo aí da área de tecnologia, escrevendo site sem o emprego das aspas e recebendo apenações. Tá? Então, estejam atentos com relação ao emprego das aspas e algumas palavras para caracterizar o estrangeirismo. Desenvolvimento por causa-consequência. Desenvolvimento por causa e consequência. Outro tipo de desenvolvimento bastante utilizado em provas cursivas é a relação de causa e consequência. É legal brincar com isso, pessoal. Brincar com essa relação de causa e consequência para escrever, para fundamentar o seu ponto de vista. Nessa modalidade, expõem-se as causas e os efeitos da questão tratada, dividindo-se em parágrafos cada um deles. Então, basicamente, pessoal, é vocês apresentarem uma causa de uma problemática, né? No parágrafo introdutório, vocês apresentam a causa de uma problemática e nos parágrafos subsequentes de desenvolvimento, o que você faz? As consequências daquela problemática, né? Então, você trabalha com a causa e, em seguida, as consequências. Então, basicamente, funciona assim esse desenvolvimento por causa e consequência. Vamos lá. Então, olhem só este exemplo aqui. A decisão do governo em negociar aumento de salário com os policiais militares por causa da paralisação na prestação de serviços de segurança pública abre um precedente perigoso para o bom funcionamento de serviços essenciais à sociedade. Logo, olha aqui uma ideia conclusiva, deve-se analisar com cautela a real necessidade desse movimento em detrimento de outras garantias constitucionalmente previstas ao cidadão. Então, eu apresento aqui uma problemática, né? A decisão do governo em negociar o aumento de salário com os policiais militares por causa da paralisação, e aí eu apresento aqui uma consequência dessa decisão, que deve-se analisar com cautela, né, a real necessidade desse movimento em detrimento de causas e garantias constitucionalmente previstas ao cidadão. Então, essa segunda parte aqui me remete a fazer esse questionamento aqui. Ó. Quais consequências seriam essas? Né? Que consequências seriam essas? Eu sugiro 3 aqui, obviamente que você poderia apresentar outras, né? Mas eu sugiro 3 aqui. Por exemplo, eu poderia abordar um parágrafo falando sobre categorias de outros serviços essenciais, né? Que também podem parar e gerar um efeito cascata de paralisações no serviço público. Sindicatos, né, que também eu poderia falar outro parágrafo aqui, né, que os sindicatos podem se organizar e mobilizar certas categorias para exercerem o direito de greve, né, e que a população seria diretamente prejudicada, né, na prestação dos serviços públicos essenciais, como segurança
educação e saúde. Tá? Perceberam aí, pessoal, como é que funciona essa brincadeira? Então, a gente apresenta um parágrafo introdutório, faz uma espécie de brincadeira entre causa e consequências, né? Já começa a pincelar que existem consequências, né, para essas causas no texto, e nos parágrafos de desenvolvimento a gente aborda cada uma dessas consequências. A minha sugestão é que você, obviamente, ao montar o seu rascunho, você já deixa isso daí tudo bem esquematizado, para na hora de redigir, né, não se perder. Tá? Então, causa, né, consequência, quais consequências, elenque ele no mínimo 3, para poder fundamentar aquilo que está sendo abordado. Tranquilo? Vamos aqui avançando. Bom, desenvolvimento por ordenação cronológica, fundamentação histórica, né? Isso daqui é bem legal, pessoal, quando a banca traz aqueles temas assim que dá uma ideia de contexto histórico. Olhem só, nesse tipo de desenvolvimento, o aluno se utiliza-se da relação passado, presente e futuro para fundamentar bem suas ideias. Trata-se de um desenvolvimento comparativo entre os momentos históricos acerca de determinado assunto, de forma a demonstrar ao examinador o domínio do conteúdo quanto aos aspectos temporais. Então, olhem só, tomemos por base este exemplo aqui. Constituição de 1988, contexto histórico e político. Constituição de 1988, contexto histórico e político. Então, vamos supor que, por exemplo, que você está lá na prova de CACD, né, de diplomata, carreira de diplomacia, e aí cobre lá um contexto histórico sobre a promulgação da Constituição de 1988. Né? Ou seja, existe um tema que exige do candidato uma abordagem histórica nos seus parágrafos de desenvolvimento. Perfeito? E aí como você poderia introduzir o seu texto? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida, aqui pessoal, muito cuidado para abreviar a Constituição, tá? Tem gente utilizando aqui só 98, CF/98. Né, de acordo com regras aí do VOP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, aqui você tem de redigir os 4 dígitos e, por favor, não me venha colocar esse ponto aqui para separar a casa do milhar das centenas, tá bom? Conhecida como Constituição Cidadã, é a norma maior que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro na atualidade. Entretanto, a Carta Maior é o resultado de muitas lutas e conquistas do povo brasileiro que acarretaram transformações históricas importantes. Aí eu finalizo o parágrafo falando: a Carta Maior é resultado de muitas lutas e conquistas do povo brasileiro que acarretaram transformações históricas importantes. Né? E aí em seguida a gente poderia falar sobre essas transformações históricas importantes. Né? Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para elementos coesivos aqui, ó, Constituição Federal de 1988, utilização da sigla aqui que nós falamos, né? E aqui a gente chama, já que a gente mencionou Constituição da República Federativa do Brasil, em seguida eu posso chamar aqui de Carta Maior, para fazer referência à Constituição, aquilo que nós chamamos de coesão lexical, na verdade nós vimos aí em aula anterior. Bom, então estamos diante de uma introdução que faz alusão a algo atual, que é a Constituição Federal, mas que passou por alguns acontecimentos históricos até ser apelidada de Constituição Cidadã, os quais serão abordados e explicitados nos respectivos parágrafos de desenvolvimento. E aí você se faz essa pergunta aqui, ó: quais acontecimentos históricos seriam esses? Quais acontecimentos históricos seriam esses? E aí, obviamente, eu trago alguns aqui para você que você poderia abordar. Você que faltou a aula lá de história, e principalmente ali o contexto na qual a Constituição de 1988 foi promulgada, eu trago aqui um refresco para vocês. Né? Então, estávamos no fim do regime militar, né, que foi consolidado após longo período de abertura política, necessário após o fim do regime do milagre econômico, né, do momento do milagre econômico, e ruiu, pois o crescimento não foi acompanhado por desenvolvimento, né? O crescimento não foi acompanhado por desenvolvimento, uma das grandes crises que nós tivemos naquele período. Foi elaborada durante a presidência de Sarney, né, que tomou posse após a morte de Tancredo Neves, eleito indiretamente após as derrotas da Direta Já. Características da Constituição
cidadã, né, que trouxe sistema presidencialista de governo, com voto direto, fortaleceu o poder judiciário, sobretudo ali depois da emenda 45, internacionalismo estatal e nacionalismo econômico, né, assistencialismo social e ampliação dos direitos dos trabalhadores. Milhões de características aí que você pode citar nos seus parágrafos de desenvolvimento, né, pessoal? Ou seja, nesses parágrafos de fundamentação histórica, sugiro que você faça esse brainstorming aqui, esse brainstorming de ideias sobre as quais você pode falar no seu texto. Professor, o que seria esse brainstorming? Justamente isso aqui. A gente joga tudo aquilo que a gente lembra no papel, né? Tem uma tempestade de ideias para em seguida a gente pescar aquilo que a gente pode abordar no nosso texto. Tá? Sugiro que você sempre faça essa técnica do brainstorm. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? Eu recebo a prova discursiva, peço para ir ao banheiro, né? E no caminho eu já vou mentalizando tudo aquilo que eu posso falar no meu texto. Né? Eu faço meio que uma espécie de brainstorming na memória, sabe? Na minha memorização mesmo, na minha mente. Que aí quando eu volto eu já estou com tudo certinho ali, só passo para caneta e papel e mando bala. Tá? Beleza? Bom, a gente vai finalizando essa parte por aqui, nos tipos de desenvolvimento. Relativamente simples, pessoal. Os que vocês vão mais utilizar é o desenvolvimento por explicação, né, que é justamente explicar aquilo que vocês vão abordar, obviamente, né, os argumentos que vocês têm de defender uma tese ou as bases expositivas ali, né, do seu pressuposto orientador, os conceitos, né, exemplos que você tem que colocar. Então, o desenvolvimento por explicação é basicamente o mais utilizado. Né? Existe uma forma, obviamente, de dentro do desenvolvimento a gente concatenar primeiro período com o segundo período, se necessário um terceiro período, né? Como introduzir o primeiro período, como introduzir o segundo período de um parágrafo de desenvolvimento. Isso nós veremos ao abordarmos a estrutura do texto. Tá? Aqui, basicamente, eu quero mostrar para vocês as formas que existem. Então, desenvolvimento ali por explicação, causa, né? E efeito, né? Relação de causa e consequência. Esse desenvolvimento aqui por bases históricas, né, alusão a acontecimentos históricos. Então, todos eles podem ser perfeitamente utilizados, vai depender de como o comando da questão vai vir lá no dia da sua prova. Tranquilo?